Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que Deus nos proporcionou mais esse encontro hoje para ministrarmos sobre a sua palavra, para sermos abençoados, para sermos confrontados com a nossa realidade de vida, para que a gente tenha uma vida segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É assim que Ele planejou que a nossa vida fosse, boa, perfeita e agradável. Não é? Então, que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. E nós vamos falar com Ele antes de lermos o texto da Palavra de Deus e estudarmos um pouco sobre Ele. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe para mais esse encontro. O Senhor, ó Deus, programou que nós falássemos sobre a Tua Palavra para que as nossas vidas fossem edificadas, abençoadas, para que o nosso espírito, ó Deus, pudesse receber do Teu Espírito a testificação de que nós somos Teus filhos e que por causa disso o Senhor tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela cobertura espiritual que o Senhor nos dá, porque nós que habitamos debaixo da sombra do Altíssimo, é sob essa sombra que nós descansamos a nossa fé, é assim que nós vivemos em paz, é assim que nós gostamos, ó Deus, de perceber a vida que o Senhor nos concede. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, apesar de todas as coisas que os homens têm criado para dificultar a nossa vida, Pai. O Senhor tem nos poupado, nos trazido até aqui, e eu quero que o Senhor saiba que nós somos gratos a Ti. Portanto, ó Deus, não volte o Teu rosto contra nós, mas volte para nós, ó Deus, e a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a saúde, Pai, tudo isso que é bom e vem do Senhor, venha sobre as nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós escolhemos para compartilhar com vocês hoje se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, é uma história muito conhecida da maioria de nós, mas para aqueles que não conhecem, eu vou ler esses 14 versículos do capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei da Síria, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele era leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor, se Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu rei o que a menina israelita dissera. Então o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata. É muita prata, hein? E 72 quilos de ouro. E 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgar suas vestes? Envie o homem a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas do rio Jordão? Todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui. Bom, gente, a história é essa. Naamã era comandante do exército da Síria e Naamã, ele tipifica, é a figura humana. E a gente aprende várias coisas com essa história dele. Primeiro, que não existe ninguém perfeito. Segundo, que tem sempre alguma coisa tentando impedir que a vida seja vivida despreocupadamente. Ele era o cara, mas era leproso. Você pode ser quem for, mas sempre vai ter alguma coisa tentando estragar a sua vida. Assim é a vida. E terceiro, é que a maioria das pessoas não tem bom discernimento para tomar decisões, ou para tomar boas decisões. Então a história já nos é muito conhecida e a leitura do texto é, por si só, autoexplicativa. Por isso eu vou dar só uma pincelada em algumas coisas para depois ir direto ao ponto da mensagem de hoje. Uma escrava israelita que servia a mulher de Naamã disse que havia um profeta em Israel, Eliseu, e que Eliseu poderia dar um jeito nessa lepra do seu patrão. E Naamã fala sobre isso com o rei da Síria, e o que o rei da Síria faz? Libera uma verba, um recurso, uma dotação orçamentária, e dá também, junto com isso, uma carta de recomendação ao rei de Israel para resolver o problema do seu general. Acontece que não tinha sido nada disso que a menina escrava havia dito. Ela não tinha falado nada em dinheiro, não tinha falado em procurar rei, era só para Naamã procurar o profeta e mais nada. Foi isso que ela disse. O problema é que entrou esse negócio de governo no meio. Ao invés de ir atrás do profeta, Naamã foi atrás do seu rei, do seu governo. E esse governo, como todo governo humano, achava que as coisas se resolvem ou com dinheiro ou com influência. Só que isso não é solução. Nem sempre dinheiro é a solução. Influência nem sempre traz solução. Na verdade, o que ele estava fazendo era transferir o problema para outro. E o rei da Síria disse para Naamã: vá lá e compre a solução do seu problema. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Grave isso no seu coração. É muito melhor conhecer alguém sem expressão social nenhuma, que por sua vez conheça alguém que possa te trazer uma solução divina, do que conhecer alguém que te dê recursos financeiros e diga: vá lá e se vira. Sabe por quê?
Eu já disse, a resposta eu já dei. Porque tem muitos problemas que o dinheiro e a influência não resolvem. E quando Naamã chega em Israel com aquela riqueza toda, obviamente o rei de Israel deve ter engordado o olho. Mas vejam o seu desespero depois de ler a carta. Por acaso eu sou Deus para conceder vida ou morte para alguém? Como é que eu vou curar essa lepra? Quem sou eu? O problema de quem acha que tudo se resolve com dinheiro é achar que todo mundo tem um preço. Quanto você quer para me curar dessa lepra? Essa era a pergunta que estava na ponta da língua de Naamã para dizer ao profeta. Mas Eliseu nem o atendeu. Mandou o seu servo Geazi no seu lugar com um único recado: vá até o rio Jordão e se lave 7 vezes nele. Sua pele vai ficar como nova. Só isso, sem dar as caras. Aí Naamã ficou possesso, ficou irado. A lepra, naquele momento, deixou de ser o seu problema. Ele esperava que Eliseu viesse até ele, lhe impusesse as mãos, fizesse uma mágica e voilá, está curado. Ficou indignado porque as águas do Jordão eram sujas, turvas, como se ele fosse uma pessoa limpa. Para Naamã, o Jordão era um riozinho qualquer. Mas para Eliseu, o Jordão era o rio em que Deus operava milagres. Naamã não conhecia a história do Jordão para Israel. Ele não sabia que Josué, tempos atrás, e o povo de Israel já tinham passado pelo Jordão a pés enxutos, porque Deus abrira esse rio como abrir o mar para Moisés passar com o povo quando fugiam do Egito. E pelo que me consta, até onde eu sei, não havia acontecido nada de extraordinário nos rios Abana e Farfar, lá de Damasco. E Naamã quase voltou para a Síria com a lepra. Então, gente, esse é um pouco da história de Naamã. Mas eu queria meditar com vocês sobre algo que tem tudo a ver com Naamã e conosco também, que é essa questão de opções. Vocês sabem que nós vivemos numa sociedade orientada por opções e quase que totalmente dependente de opções. Nós precisamos e buscamos opções o tempo todo. A gente vive em função disso. Se vamos ao supermercado para comprar alguma coisa e não tiver diferentes marcas disponíveis, se a gente não vê opção, a gente acaba comprando aquilo ali mesmo, mas a gente compra isso contrariado, porque a gente gosta mesmo é de escolher. Se vamos comprar um carro, a gente quer saber as opções de custo-benefício. Se vamos comprar roupa, tem que escolher entre muitas opções, senão não tem graça. Se você vai ao médico e alguma doença é diagnosticada, você quer saber quais as opções de tratamento. Mas há situações em que não há opções. O que fazer quando ficar cercado por problemas e sem opções aparentes? E antes de continuar, eu preciso te dizer que você pode estar com problemas por todos os lados, mas não está só. Você pode estar sem opções, mas não está só. A questão não é a quantidade de problemas que você tem e nem se você ficou sem opções, sem alternativas. A questão é que se Deus é por você, não tem para ninguém. Deus é a única opção que a gente precisa, porque Ele sempre tem uma alternativa para nos oferecer que a gente não está vendo. Ficar sem opções humanas
É a grande oportunidade que Deus tem de se revelar para nós. Quando a gente fica sem opções, é que a gente começa a perceber que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, que a gente supera o improvável, que vencemos o que considerávamos ser impossível, que passamos pelo vale da sombra da morte. Deus vai nos ajudar no momento da necessidade, se nos aproximarmos do trono da graça com confiança, com fé. É o que nos diz Hebreus 4,16. Opções demais na vida nos levam a pensar que não precisamos de Deus. Essa é uma verdade que a gente não gosta de admitir. Quando há muitas opções, Deus é considerado apenas mais uma entre as várias. Por isso que lá em Êxodo, no capítulo 14, que nos conta a história do povo saindo do Egito, depois da Páscoa, e Faraó está no seu encalço, porque desistiu de libertar o povo de Israel e queria revanche pela morte dos primogênitos e tudo mais que acontecera lá, é esse texto. E o povo está ali naquele lugar, montanhas de um lado, o mar na frente, Faraó vindo no seu encalço, e ali Deus está conduzindo Israel a uma situação de não opção, a não ser esperar pela ajuda de Deus, pelo socorro de Deus. Deus não levou Israel para uma armadilha, muito pelo contrário. A armadilha que Deus fez ali era para o Faraó e seu exército. Então, gente, quando Deus vai fazer algo grande em nossas vidas, a situação, qualquer que seja ela, trabalhará a seu favor. É por isso que Paulo, em Romanos 8, vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um outro problema de se ter muitas opções é achar que a gente controla a situação do jeito que quer. Mas quando não há opções, o controle fica na mão de Deus. Quando a gente fica sem opções, a gente clama a Deus por um milagre. E é assim que o milagre acontece, é assim que o milagre vem. Quem tem fé em Deus não corre riscos, porque para tudo o que acontece, Deus tem uma saída, um jeito divino de resolver as coisas. Ele fica esperando que a gente vá até Ele em busca da solução. Mas alguém poderia dizer, eu já fiz isso e não funcionou. E eu responderia da seguinte forma: como não funcionou se você sobreviveu para contar? O fato das coisas não terem se resolvido como você queria, não significa que Deus não te socorreu. Significa só que você não entendeu ou não aceitou bem a solução dele. Eu sei que ninguém gosta de ficar numa posição em que depende de alguém para resolver o seu problema. Por quê? Porque a gente sempre acha que resolve tudo mais rapidamente do que os outros, e que aquele período de expectativa, de espera que os outros nos deixam, esse período não aconteceria se fôssemos nós que resolvêssemos aquilo, se nós estivéssemos no controle daquilo. Pura ilusão. As opções sobrenaturais, as alternativas divinas, só podem ser liberadas por Deus e por mais ninguém. Não adianta querer encontrar luz no final do túnel quando a pessoa não sabe nem que está num túnel. Pode perder quantas noites de sono quiser tentando encontrar uma saída, que para determinadas situações não há opções humanas disponíveis. Tem coisas que só Deus pode fazer e ponto final.
É o caso desse que eu citei do povo de Deus em Êxodo 14. Eles estavam cercados por todos os lados, sem opções humanas aparentes. E a questão não era só ficar ali num beco sem saída. A questão era que em pouco tempo o faraó iria alcançá-los e destruí-los. Essa luta contra o relógio é que acaba com a gente. Quando a gente fica sem opções, o relógio continua rodando. As contas vão aumentando, a saúde vai deteriorando, o relacionamento vai piorando. Não se trata só de ficar patinando na vida, como eu preguei no domingo. Se o relógio parasse enquanto a gente está patinando, mas não para. E lá em Êxodo 14, o povo, aterrorizado, clamou ao Senhor, diz o verso 10. Mas depois de ter clamado ao Senhor, se voltou contra Moisés, nos versos 11 e 12. E Moisés dá aquela acalmada nos ânimos exaltados e Deus diz para ele o seguinte: vocês estão cercados por todos os lados, mas a opção que eu dou para vocês é pelo mar. É por ali que eu vou livrar vocês dessa enrascada. Mas não dá, Senhor. A gente não tem barco, tem muitos idosos, muitas crianças, muitos animais, muita carga, e a maioria nem sabe nadar. Não tem problema, Moisés. As águas vão se abrir para vocês passarem sem problema algum. Vejam que a direção de Deus é sempre para frente. Pelos lados eram montes, montanhas. E atrás Faraó. E como Deus só dirige a gente para frente, era o mar que estava à frente. Não é nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos voltar. É sempre em frente, siga em frente sempre. A opção divina é sempre para frente e sempre funciona. A gente fica que nem barata tonta, correndo atrás de solução de problema, desesperados, tentando resolver o que nos é impossível, mas quando Deus entra no esquema, o mar simplesmente se abre para a gente passar. Que coisa fácil, não, gente? Quem de nós teria sido capaz de imaginar uma coisa dessas? Por que é que a gente não pensou nisso antes? Porque o mar não era uma opção viável para nós, mas para Deus o mar é apenas uma gota d'água. É por isso que para determinadas situações a gente precisa parar de correr atrás de opções e começar a olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. É Deus que nos mostra aquilo que não conseguimos ver. O mundo nos enche de opções, mas lembre-se do que Provérbios 14, 12 diz. Lá diz que há caminhos, há opções, há alternativas que ao homem parecem corretos, parecem bons, mas na verdade eles acabam sendo caminhos, opções, alternativas que nos levam à morte. No entanto, esse é o motivo de muitas pessoas não servirem a Deus. O mundo lhes oferece muitas opções. Acontece que as opções oferecidas pelo mundo são como uma bola de neve ladeira abaixo. Não são opções de solução, são opções que mais cedo ou mais tarde terminam da pior maneira possível. Deus não nos dá diversas opções, Ele só nos oferece uma: Jesus Cristo. Então, eu e você precisamos parar de discutir com Deus. Precisamos parar com esse nhenhenhé que Naamã ficou aqui. Essa coisa de não podia ser desse jeito que eu queria. Por que é que tem que ser assim? Desse jeito eu não quero. Se for assim eu não quero. Então continue leproso, continue com seu problema.
A gente só perde com isso. Deus não perde nada. Mas a gente perde tempo, a gente perde sossego, perde saúde, enfim. Discutir com Deus não nos acrescenta nada. Pelo contrário, só nos prejudica, e muito. Se você quiser ficar livre da sua lepra, isso é, desse problema que do ponto de vista humano é insolúvel, não é você que vai dar as cartas. Por que é que a gente reluta tanto contra a vontade de Deus, que diz para a gente uma porção de coisas que a gente não obedece? A palavra de Deus, por exemplo, essa semana mesmo estive conversando com pessoas, falam, eu fui fiador de uma pessoa, ela me deu golpe. A palavra de Deus fala, não é para ser fiador de ninguém, a menos que você tenha dinheiro de sobra para pagar o que o outro vai deixar. Às vezes nem é por maldade, às vezes a pessoa fica sem emprego, mas você assinou como fiador, aí você vai sobrar para você. A palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus diz para a gente não se associar com quem não é de Deus. A palavra de Deus diz para a gente não se entregar aos vícios. Diz para a gente não fazer juízo dos outros. E por que a gente reluta tanto contra a vontade de Deus? Porque a gente é orgulhosa. Nós somos orgulhosos. Orgulho é uma coisa que embaça a vida da gente em todos os sentidos. A gente deixa de viver bem com os outros porque somos orgulhosos demais para admitir que estamos errados. Somos orgulhosos demais para pedir perdão. A gente deixa de receber muita bênção de Deus porque somos orgulhosos demais para cumprir o que Ele manda. Naamã resmungou, xingou, esperneou, mas no fim das contas foi até o Jordão. E o que aconteceu? Saiu de lá limpinho e com cara de tacho, porque é assim que a gente fica quando engole o orgulho e obedece a Deus. Ficamos com cara de tacho, com aquele sorriso amarelo. E não é que funciona mesmo? Naamã tinha ido até Israel para ser liberto, para ser curado, e foi. Sem dinheiro, sem vacina, sem intervenção nenhuma do governo. Mas vejam, não foi só uma cura simples de lepra. A coisa ultrapassou a expectativa em muito. O verso 14 aqui do capítulo 5 do segundo livro dos Reis diz que depois que ele mergulhou 7 vezes no rio, a sua pele ficou tenra, como a pele de uma criança. Não tem dermatologista no mundo que faça um negócio desse. Nem botox, nem preenchimento, nem aquele remédio Roacutan, e nem tratamento algum faz a pele rejuvenescer tanto e tão rápido. Só Deus. Na sua vida, meu querido, minha querida, só Deus pode dar jeito, fazer com que a sua vida seja curada de tal forma que fosse como se ela nunca tivesse sofrido a ação do tempo, a ação das lutas, das enfermidades, das mágoas, dos desgastes emocionais e psicológicos. Só Deus pode fazer isso. Naamã demorou para entender, mas entendeu. Ele entendeu que as muitas opções que teve na vida o mantiveram foi longe de Deus e leproso. Ele entendeu que a opção que Deus oferece é infinitamente melhor do que as muitas opções que o mundo havia lhe oferecido até então. Ele ficou tão impressionado com o Deus de Israel, que nós não lemos o versículo aqui, mas se você continuar a sua leitura depois, você vai ver que ele pediu permissão para o profeta, para Eliseu, para levar 2 mulas carregadas com a terra daquele lugar, porque ele queria oferecer holocausto e sacrifício na Síria, em cima daquela terra, não é? Para o Deus de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você, para terminar. Assim como sempre tem alguma coisa querendo atrapalhar o bom andamento da sua vida,
Em contrapartida, Deus vem com uma solução simples como mergulhar no rio 7 vezes para nos tirar do sufoco, para nos livrar daquilo que tanto nos incomoda. Você precisa confiar na solução de Deus, você precisa confiar na palavra de Deus, confie na opção que Deus te oferece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vá pelas opções do mundo, siga Deus, Ele é a única opção viável, inteligente, boa, agradável e que dá resultados sempre. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.